Olá pessoal, tudo bem? Já faz um tempo que eu não apareço por aqui. Hoje eu resolvi te mostrar o processo criativo de uma abóbora que normalmente é utilizada na decoração das festas de Halloween. Eu sei que esta festa ela não é especificamente comemorada no Brasil, mas como é uma festa bastante significativa e normalmente muitas pessoas buscam o tema Halloween e itens de decoração, coisas relacionadas ao Halloween, eu resolvi criar no caso, uma volumetria referente a uma abóbora que é usada no Halloween para comemorar, para que as pessoas possam ver o processo criativo eh, deste tipo de elemento para um projeto de decoração, que no caso pode ser usado. A volumetria que eu vou desenvolver neste vídeo pode ser usado em um projeto de decoração tranquilamente, certo? Então, se você realmente gostou da ideia e quer ver o processo criativo da abóbora de Halloween, eu recomendo que continue vendo este vídeo. Tudo bem? Então, estou agora com o SketchUp aberto e eu vou começar a desenvolver a volumetria para te mostrar o processo criativo da abóbora que você pode usar é, em seus projetos decorativos, caso queira desenvolver um projeto referente ao Halloween. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou basicamente usar, eu não vou apagar essa figura humana aqui, porque eu vou utilizar a abóbora, né? Ou melhor, perdão, eu vou usar a figura humana como referência para que você possa ter uma noção do tamanho da abóbora que eu irei desenvolver. Tudo bem? Então vamos lá. A princípio eu vou colocar aqui, ela vai ficar um pouquinho maior do que a abóbora normal, quando eu concluir o desenvolvimento da abóbora, mas depois eu posso reduzir para ficar um tamanho mais adequado. Mas o adequado é usar as medidas que eu vou utilizar aqui para te mostrar o processo criativo, porque eu já fiz um teste, né? Eu já desenvolvi uma volumetria teste para verificar se as medidas que eu iria utilizar aqui neste vídeo estaria adequado ou não, para poder passar para vocês de forma adequada. Porque se eu não fizesse o teste, muitas das vezes iria ocorrer várias falhas aqui e pode até ocorrer várias falhas e mesmo ocorrendo mesmo ocorrendo falhas ao longo deste vídeo, o que é importante é as medidas e algumas etapas específicas. As falhas que venham a ocorrer, a gente retira, no caso descarta, só mantém só as coisas boas do processo criativo, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou usar a ferramenta linha, no caso eu já estou com a ferramenta linha ativada, então eu vou clicar em um ponto em qualquer lugar do plano e traçar uma linha para cima com 30 centímetros de comprimento. Então eu vou clicar e vou colocar aqui vírgula 3, Enter. Então aqui essa linha tem 30 centímetros. E agora eu vou criar um arco na direção do eixo verde. Então eu vou pressionar a letra A do teclado, então vai habilitar a função arco, e eu vou clicar aqui nesse ponto e nesse ponto aqui, e vou gerar o arco no eixo verde. Então vamos lá, vou clicar aqui, e vou gerar o arco no sentido do eixo verde. Como você está vendo lá, a linha do eixo está verde, tá vendo? Igual a verde lá atrás. Então eu vou clicar aqui. Depois que eu clico na ponta, nas duas extremidades, eu arrasto, certo? Vou mostrar de novo. Eu clico aqui,
depois eu clico aqui e arrasto sem clicar. É só clicar 2 vezes e arrastar. Sem clicar e ficar segurando. É só 2 cliques e direcionar no eixo verde. E agora eu vou clicar novamente. Deixa eu colocar aqui. Clico novamente. Então aqui ela gerou uma forma porque já tinha essa linha e o arco fechou o espaço. Agora eu vou desenvolver o seguinte. Vou voltar para a linha, né? Como você viu aqui, eu voltei para a ferramenta linha e eu vou, deixa eu salvar aqui antes do erro, eu vou colocar 5 centímetros para cá no eixo vermelho e vou colocar 5 centímetros para lá também. No caso, ao todo vai ser 10 centímetros. Só que será essa linha aqui estará no meio entre os 10 centímetros. Então, eu vou colocar 5 centímetros para cá, 0,05, Enter. E eu vou colocar para o outro lado também, 0,05, Enter. Então, como você pode ver aqui, eu vou selecionar a ferramenta Trena. No caso, para eu habilitar a ferramenta Trena, eu posso clicar aqui, ó, onde tem fita métrica, que é a Trena, que eu tenho em mente. Ou, como está lá fita métrica, só que não é F, nem é M, é T, de Trena. Então, eu aperto no T e vai aparecer a fita métrica. Então, eu clico aqui e clico numa extremidade, clico na extremidade e vou até a outra e ela sem clicar, só clicar na primeira e arrasta até onde você quer e a própria ferramenta te fornece a medida. No caso, como você está vendo lá, é 0,10 metros. Isso quer dizer que tem 10 centímetros. Então, aqui eu tenho a linha de 10 centímetros que eu falei. Só que agora, para continuar o processo criativo, eu vou desenvolver em cima dessa linha reta aqui de 10 centímetros, eu vou criar outro arco. Um arco parecido com esse daqui. Só que esse daqui, como você pode observar, ele está bastante aberto, passando do nível normal de um arco. Se eu fosse traçar aqui uma linha, está faltando um pedacinho para desenvolver um círculo completo. Já aqui será um arco referente a um arco de meio círculo. Eu vou te mostrar para você poder verificar aqui o que eu estou falando. Então eu vou ativar novamente a função arco. Caso você queira selecionar a função arco aqui nessas ferramentas, basta clicar aqui, ó, na função arco de 2 pontos. Existem arcos de outros tipos, como esse daqui, arco de 3 pontos, e aqui também arco. Só que aí eu vou usar esse daqui, arco de 2 pontos, que é o que é normalmente usado. Então eu vou clicar aqui e vou usar, ó, clico, arrasto para o outro lado e vou puxar para cima no sentido do eixo que eu criei inicialmente, lá no início. Então aqui eu vou criar um arco. Então, como você pode observar aqui, ó, o arco ele não está, ele é metade de um círculo. Ele não é quase um círculo como esse daqui. Que esse aqui ficou faltando um pedacinho, um pedaço muito menor do que o arco que está representado nessa figura aqui que eu fiz agora, certo? Então, agora o que é que eu vou fazer? Tendo essas duas formas prontas, né? Essa daqui e essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esta figura, né? Essa imagem, né? Essa figura que eu desenvolvi por último, e vou arrastar ela pelo traço que compõe o arco que eu desenvolvi inicialmente. Essa forma aqui, ela corresponde a como se fosse
uma das pecinhas, uma das voltinhas, né? Uma das camadas que compõem a abóbora, né? A superfície da abóbora. Então, eu vou usar essa estrutura aqui para desenvolver como se fosse os bagos de uma laranja, né? Como se fosse um bago da laranja. Então, eu vou usar esse arco aqui para poder desenvolver essa forma arredondada ou essa forma curvada para poder desenvolver a estrutura da abóbora. Então, vamos lá. Só que eu não vou puxar e empurrar, porque se eu for puxar e empurrar aqui não vai ficar muito legal a forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o arco, que é o caminho onde vai ser desenvolvido a forma, e depois eu vou clicar em cima da forma, junto com uma ferramenta, né, especificamente, e automaticamente ela vai gerar essa forma. Então, a ferramenta que eu vou usar, ela se chama Siga-me. Tá vendo aqui? Ela se chama Siga-me. Então, eu seleciono primeiramente o caminho que eu quero que a forma percorra. Depois eu clico na ferramenta que eu quero que seja, que venha a ser efetuada a função, né? Eu clico na ferramenta Siga-me. Depois eu clico na forma para que ela possa gerar a forma volumétrica de forma automática. Então, como você pode ver aqui, ela já gerou a volumetria que eu gostaria. Você observando aqui, eu vou apagar essa linha aqui, porque eu não preciso mais dela. Se você observar aqui, ela não está muito parecida com a camada, né, as camadinhas, os bagos, como se fossem os bagos, as estruturinhas que tem na abóbora. Para que eu possa desenvolver a abóbora, eu vou ter que fazer usar essa forma aqui para gerar uma outra forma, e essa outra forma realmente será a forma que eu irei utilizar para desenvolver as ondinhas, né, da superfície da abóbora. Mas essa forma que eu desenvolvi agora, ela é fundamental para que eu possa desenvolver essa outra forma derivada dela. Tudo bem? Entendido isso, observe os próximos passos para que você possa entender como eu vou, como será realmente estruturado a superfície da abóbora e todos os outros elementos que compõem a abóbora. Tudo bem? Então vamos lá. Vou salvar aqui novamente para não ter falha. E eu vou selecionar toda a volumetria. Aí agora você deve prestar atenção no que eu vou fazer. Eu vou selecionar a função rotacionar ou rotar e eu vou clicar nessa linha aqui, ó, no meio. Lembra que eu desenvolvi uma linha vertical? Essa linha vertical, ela pega aqui e aqui em cima, ela está certinha. E eu vou, antes de aplicar a função especificamente, eu vou te explicar o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a função mover, vou colocar ela aqui em cima, nesse ponto. Vou direcionar o eixo dela para cima, no mesmo eixo que estava aquela linha que eu fiz no início, na linha de 30 centímetros, né? Aquela linha de 30 centímetros que eu criei no início do processo criativo. Depois eu vou direcionar o eixo. Não tem essa linha aqui que eu coloquei, eu criei o arco no eixo verde, então eu vou direcionar depois o arco, né, a linha da ferramenta rotacionar para o eixo verde, e eu vou rotacionar para poder gerar uma outra forma. E depois eu vou criar, eu vou dividir o espaço.
para poder gerar a forma que eu estou pretendendo para criar a superfície da abóbora. Para que eu possa, vamos dizer assim, para que você possa entender melhor, vou te explicar mais precisamente sendo aplicada a ferramenta. Eu expliquei especificamente da forma teórica, assim, sem a aplicação, porque pode ser que ocorra alguma falha no momento que eu for desenvolver e eu não quero que você se prejudique. Então, eu quero que você entenda antes e você veja o processo de criação depois, certo? Então, vamos lá. Eu vou clicar agora, esquecendo, né? Eu já estava esquecendo. Eu vou selecionar a forma inteira. Depois eu vou clicar aqui na ferramenta rotar ou rotacionar. Vou clicar nesse ponto aqui, clicar e arrastar. Aí eu vou apontar para cima no eixo da linha de 30 centímetros. Solto. Aí eu direciono na linha verde. Lembra que eu falei que eu ia colocar na linha verde? No mesmo eixo que eu fiz a linha do arco lá no início. Então, coloquei no sentido verde, no sentido do eixo verde. Aí agora eu clico novamente e rotaciono. Só que agora eu só estou girando a forma. Eu quero criar uma outra forma. Rotacionar e criar uma forma. No caso, criar uma cópia. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou clicar. No caso, vou pressionar a tecla Ctrl. Então, como você está vendo aí, eu tenho uma cópia. Agora, eu vou colocar ela a 30 centímetros. Então, eu coloco aqui, digito 30, Enter. E para gerar a forma que eu estou querendo, para poder desenvolver a abóbora, eu vou colocar 2 barra, porque dessa forma eu vou dividir o espaço entre essas duas volumetrias e aí eu vou gerar uma outra forma que é a forma que eu vou precisar para desenvolver a abóbora. 2 barra Enter e aí você pode ver aqui que tem 3 volumetrias. Aí agora eu aperto ESC, ou melhor, Enter, e tem as 3 volumetrias. Só que desse jeito aqui não dá para eu fazer muita coisa. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda a forma, vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa forma e eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Eu vou vir aqui nessa opção interseccionar faces e depois eu vou clicar aqui, ó, com modelo. Antes, como você pode ver, não tinha esta e esta linha aqui. Não tinha, né? Não tinha essas linhas. Agora, como você pode ver, houve uma separação das superfícies. Antes já havia separação, só que ela não estava separada de forma nítida e as formas elas estavam separadas antes, mas eram ainda formas mais como se fosse a forma original, né? E aqui, como você pode ver, ela está em V, certo? E essa forma em V vai permitir que eu possa criar a abóbora e com os gominhos e a forma especificamente da abóbora, certo? Agora, para eu poder desenvolver a abóbora, a parte aparentemente mais complicada, ela passou. A complicada, né? Especificamente a complicada. A trabalhosa, que a partir de agora eu vou começar a... Não a partir de agora, mas daqui a alguns instantes eu vou começar a mostrar a parte trabalhosa, porque ela não é difícil, mas dá muito trabalho para ser feita. Mas depois de feito, fica bastante interessante o resultado final. Então, observe as etapas que seguirão a partir de agora. Então, com essa forma aqui construída, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar, vai apertar a letra M do teclado e vai clicar em qualquer lugar do espaço do SketchUp
Mas antes eu recomendo que você aperte a letra Ctrl para você poder fazer uma cópia. Então vou apertar com o mouse, né, com o botão esquerdo e vou arrastar. Então coloque a linha no eixo vermelho, arraste na linha do eixo vermelho, que aí já fica adequado. Então aqui é a forma um dos gominhos da abóbora. Como você pode ver aqui, a forma que eu desenvolvi, ela é só uma casca, ela não é abóbora fechada, densa. Aqui é só uma superfície. Mas não se preocupe, eu vou mais para frente desenvolver a parte interna ou a parte externa pode ser interna ou pode ser externa. Vai depender da forma que você for aplicar o que eu vou te explicar. Mas a forma que eu perdão. O que eu vou te explicar, eu apliquei em meu processo criativo, né? Como eu falei para você, eu fiz um teste e a forma que eu vou te explicar seria a criação de uma superfície externa. Caso você queira aplicar de outra forma, você fica à vontade para aplicar. Mas o jeito que eu apliquei, do jeito que eu vou te mostrar aqui neste vídeo, foi o jeito que eu achei mais adequado para poder desenvolver a abóbora com uma camada mais grossa. Tudo bem? Então vamos lá. Novamente eu vou selecionar a forma que eu gerei e agora eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu coloquei nesse ponto aqui a ferramenta rotacionar com o eixo para cima, no eixo azul, e depois eu rotacionei no eixo verde para gerar essas duas volumetrias. Então aqui eu também vou aplicar para poder desenvolver a volumetria. Só que no lugar de gerar somente duas volumetrias, no caso aqui que eu vou usar uma casca, duas cascas, eu vou usar a ferramenta rotacionar para gerar a volumetria da abóbora inteira. Tudo bem? Então essa forma que você está vendo aqui, especificamente, ela vai girar, criando várias versões iguais, e ela irá fechar gerando a volumetria da abóbora. O processo é igual ao que foi aplicado aqui, só que tem um porém. Quando eu aplicar a ferramenta de rotação, a segunda forma ela não pode ser igual à primeira, como eu fiz, que ela vai ter um vazio entre as duas volumetrias ou as duas figuras. No caso, quando eu criar uma cópia aqui, ela tem que ser colada uma na outra. E daqui para frente, no lugar de eu dividir, eu vou multiplicar. Vou te mostrar como é que eu vou fazer. Então, eu vou selecionar a figura inteira. Novamente, eu vou selecionar a ferramenta rotacionar. Vou clicar aqui nesse eixo, colocar para cima. Depois eu vou vir aqui em uma linha. Vou clicar aqui nessa linha aqui. Vou apertar o Ctrl. Vou clicar nesse ponto aqui e vou rotacionar até o outro lado na mesma alturinha. Então, como você pode ver aqui, ela já criou duas. Só que agora eu quero que a forma feche, gire e feche. Então, eu vou colocar aqui 15x, Enter. Olha o que deu. 15 Enter, né? 15x Enter, não deu certo. 20x Enter. Deixa eu ver. 20 não deu certo. 23x Enter. Então, 23x Enter. Deixa eu ver se 22 Enter.
Então, não deu certo, é 23x Enter. Então, aqui já está a estrutura da abóbora. Literalmente, se eu fizer, observando aqui a estrutura, se eu fizer esse talo da abóbora, ela estará pronta. No caso, a abóbora fechada. Se eu fosse utilizar essa abóbora, essa volumetria de abóbora em outro lugar, ela estaria pronta. Mas como eu vou aplicar na volumetria essa estrutura dos olhos e da boca, como você pode observar aqui, há uma espessura dessa abóbora. E lá, como você pôde observar, ela não tem uma superfície. Essa camada aqui é só uma casca. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou salvar aqui antes que dê problema. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda essa volumetria e vou criar uma cópia. Só que agora eu vou fazer o seguinte, novamente, né? Como eu fiz nas outras, eu aciono a ferramenta mover, aperto o Ctrl, só que agora eu vou mover duas vezes, né? Vou gerar duas cópias e no caso, eu vou gerar duas cópias, uma para que você possa ver a volumetria da abóbora inteira, né? Ela fechadinha, que eu vou fazer ela com o talo da abóbora, a abóbora normal. E a outra eu vou utilizar para gerar a superfície mais grossa da abóbora, certo? Então vamos lá. Eu selecionei a função mover, perdão, eu vou selecionar aqui a volumetria que eu criei inteira, né, da abóbora. Cliquei, vou pressionar a tecla M para gerar a ferramenta mover. Agora eu vou apertar na tecla Ctrl e vou clicar aqui e vou colocar 1 metro. 1 metro, Enter. Então eu tenho uma cópia, eu vou colocar 2x, Enter. E tenho agora duas cópias divididas em espaços iguais, né, de 1 metro e 1 metro, certo? Agora, com essas três volumetrias, o que eu vou fazer é o seguinte, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar, perdão, nessa daqui eu vou gerar um grupo, porque essa daqui eu já vou criar o talo para ser a abóbora comum. Essas duas aqui eu vou gerar a abóbora mais grossa. O que é que eu vou fazer para gerar a abóbora mais grossa? Eu vou selecionar essa segunda abóbora que eu criei aqui, vou apertar na letra do teclado, a letra S do teclado, e aí ela vai criar essa seleção. A letra S que eu cliquei, que eu pressionei no teclado, ela é referente à função escala. O que é que eu vou fazer com essa ferramenta escala? Eu vou aumentar essa volumetria. Só que para que eu possa aumentar essa volumetria de forma ideal, de forma que seja realmente de forma controlada, de forma ideal, de forma correta, eu vou apertar na tecla deixa eu ver se é Ctrl, deixa eu ver, na tecla Ctrl e vou aumentar até 1,1, 1,1, que é 1,10 e solto. Deixa eu ver se deu certo. Então deu certo. Se você for observar, essa abóbora aqui, ela é maior do que essa daqui. O que é que eu vou fazer agora? Tá vendo lá que essa daqui é maior do que essa daqui? O que é que eu vou fazer agora? Eu aumentei, certo? De 1, que era a escala normal, de 1 para 1,10. E agora eu vou tirar a seleção, ou melhor, sair lá da escala, né? Da função escala. E agora eu vou
selecionar a geometria que eu aumentei a escala, vou clicar na letra M, que é a ferramenta mover, e vou mover para trás. Vou mover para trás no eixo vermelho, vou arrastar a 1 metro para trás, 1 metro, Enter. Então, ela ficou na mesma posição que ela estava antes, só que agora ela está numa superfície maior. Então, uma volumetria está dentro da outra. Ah, Rafael, como é que você garante que uma está dentro da outra? Garanto porque eu puxei, né, fiz uma cópia a 1 metro e depois eu voltei 1 metro. Mas, caso você queira ter certeza, basta você fazer o seguinte: sai, né, da seleção, tira a seleção, volta para a ferramenta, né, da seta e você clica na função, deixa eu salvar aqui antes que dê problema, você clica na função plano de seção, que é o plano de corte que a gente utiliza nos projetos de arquitetura. Nesse caso aqui, eu vou ativar essa função, né? A função plano de seção, e vou clicar aqui nesse plano. No caso, ela vai fazer um corte horizontal e você vai ver a superfície da abóbora. Então, como você pode ver aqui, a volumetria original, no caso, semelhante à primeira que eu desenvolvi, né? Você percebe aqui que ela está totalmente fechada. E é só uma superfície, né? Você vê aqui que é toda cinza e a estrutura aqui em volta. Já aqui você percebe que tem duas camadas. Tem essa daqui de dentro e essa de fora. E o cinza está entre ela. Isso quer dizer que essa daqui ela está totalmente cheia, né? Uma abóbora cheia, não tem vazio. Já essa daqui tem um vazio interno, então tem essa superfície que deixa ela mais grossa. Se você observar a volumetria original, ela tem a parte interna vazia e a parte de fora, né, que compõe a estrutura realmente da abóbora, ela é grossa, como você pode observar aqui, ela tem uma estrutura, certo? Confirmado isso, sabendo que ela está certinho, e você pode observar que ela está de forma igual, né, em todos os lados, de forma igual. Então tá ok. Ah, Rafael, tô vendo aqui que tem essa superfície aqui dentro. Ah, não se preocupe. Isso aí é na parte interna, então isso aí é uma falhinha que ocorreu, sempre ocorre quando se faz a secção, né, a intersecção de faces, a estrutura gera aqui um dentinho para fora da forma. É uma pequena falha da intersecção, mas não cria nenhum problema na volumetria, tudo bem? Não tem nenhum problema. O que você precisa é desenvolver a volumetria e sua superfície, a sua camada para gerar essa volumetria mais grossa. Terminado isso, né, terminado essa etapa, né, caso você queira saber como eu fiz lá, estava assim, o que eu fiz foi sair da função, clicar em cima onde está a região da secção, né, do plano de corte, e depois eu apertei em Delete ou Del para apagar a camada, e aí eu saí. Caso você tivesse querendo saber como foi que eu fiz, para sair da função corte ou plano de corte, eu fiz desse jeito, certo? Agora, tendo a volumetria pronta, né? Com essa volumetria pronta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, eu vou fazer o talo da abóbora, para ficar a abóbora completa.
E depois, por fim, eu vou criar o rosto para poder fazer a intersecção de faces e fazer a abóbora de Halloween, tudo bem? No estilo Halloween. Vamos lá. Vou criar agora o talo da abóbora. Então, para criar o talo da abóbora, eu vou ter que vir aqui no centro, vou clicar e vou puxar uma linha no eixo azul a 30 centímetros. Como eu fiz lá no início, 30 centímetros. Em cima dela, eu vou criar um círculo, vou criar um círculo em cima dela para poder criar esse talo. O talo da abóbora, caso você esteja curioso ou caso você nunca tenha visto, o talo da abóbora ele tem dois tipos de talo de abóbora. Alguns são lisos, arredondado, liso, e outros têm as mesmas ondinhas que tem a própria abóbora. O tipo de talo que eu vou fazer é com as ondinhas. Então, observe como é que eu vou fazer para, caso você queira desenvolver a sua própria abóbora, você consiga desenvolver nesse mesmo estilo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou selecionar a ferramenta círculo, que eu posso até clicar, pressionar ou clicar na tecla C do teclado e eu vou gerar o círculo aqui. Então, eu vou pressionar a tecla C, que vai ser círculo, ou clicar aqui, ó, círculo. Então, vai ser C. E eu vou digitar aqui, deixa eu ver aqui um comprimento legal. Eu vou colocar aqui 0,3 é 30 centímetros. Ficou grande? Ficou grande. Para o arco, 0,3 é 30 centímetros, ficou 60. Ficou gigante. Mas não é 0,03. Não, calma lá. Deixa eu ver aqui novamente. É 0,03. Não é 0,3. Deixa eu ver aqui. É 0,3. 0 é 0,3 centímetros. Deixa eu conferir se está certo. É isso mesmo, é 0,3 centímetros. Para o que eu estava desenvolvendo, é 0,3 centímetros. Aí, o que é que você vai fazer agora? Eu vou selecionar o arco ou o que você pode fazer é pressionar a tecla F do seu teclado, que ela é referente à ferramenta chamada equidistância. Essa ferramenta ela é semelhante a uma ferramenta que é usada no CAD chamada Offset, que ela serve para que você possa criar linhas iguais em uma determinada distância ou com uma determinada distância. Caso você use o AutoCAD ou caso venha a usar o AutoCAD, essa linha ela facilita para que você consiga rebater as linhas e consiga fazer paredes, janelas e por aí vai, certo? Facilitar a vida do cara que está desenvolvendo o projeto. Aqui eu vou fazer o mesmo, eu vou pegar essa linha aqui do círculo e vou rebater para dentro e eu vou criar uma estrutura que seja cheia de ondinha, né, cheia de arcos, para que eu possa criar o talo, né, especificamente o talo da abóbora. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar na tecla F e vou colocar aqui a 0,01 centímetro. Ficou muito grande. Aí o que é que eu vou fazer? 0,005.
Ficou melhor, é menorzinho. Demarcado essa linha aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um arco nesse ponto aqui, ó, desse ponto aqui a esse ponto aqui, que é relacionado a como se fosse um pedaço do círculo. Porque se você for observar na teoria das linhas, assim, das formas, um arco ele é composto por várias linhas retas. E no caso aqui, como você pode observar aqui, tem um ponto aqui e tem uma linha reta. Aqui outra linha reta, outra linha reta. Então, nesse ponto aqui, entre esse ponto e esse ponto, eu vou criar um arco. Vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar na letra A novamente, lá no início, como eu te expliquei, né? Eu vou apertar na letra A, que é referente à linha do arco. Vou clicar aqui, vou clicar nessa linha aqui e vou gerar um arco até a linha externa, né? Que eu fiz no início. Então, eu tenho aqui um arco perfeito nesse espaço aqui. Agora, para facilitar, apareceu um errinho, ainda bem que não teve problema para fechar. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Continuando, para facilitar o processo de criação desses arcos em toda a volta do círculo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha do centro da linha, né? Do centro do arco, no centro do arco, até o ponto externo, até esse ponto aqui, por exemplo. Então, eu vou apertar na letra L do teclado e vou clicar aqui, ó, no ponto da linha e vou vir até aqui. Solto, né? Aperto o ESC ou aperto o ESC do teclado ou a tecla de espaço do teclado, certo? Agora, tendo essa linha pronta, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha externa aqui do círculo e vou apagar, porque eu não vou precisar mais dela. Calma, era para sair, mas não deu certo. E agora deu isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, apagar essas, e agora eu vou selecionar toda e apagar. Eu não preciso dessa linha externa porque ela vai me atrapalhar para desenvolver a volumetria inteira. O que eu vou precisar é somente desse arco e desse círculo de dentro. Então, o que é que eu vou fazer para poder girar essa forma? Eu vou vir aqui, porque teve um probleminha, vou selecionar esse arco que eu criei e vou ativar a função rotacionar. Vou clicar aqui nesse ponto novamente e vou girar essa forma em toda a volta aqui. Então, vou clicar aqui, posicionar para cima, clico aqui e rotaciono. Só que para rotacionar de forma correta, eu tenho que apertar na tecla Ctrl. E clico aqui nesse ponto aqui. Então, aqui você percebe que eu criei uma outra cópia e agora eu vou rotacionar. 15 vezes, multiplicando, 20 vezes, 23 vezes, 22 vezes, 23 vezes. Caso você não esteja lembrado, a mesma quantidade de linhas que tem aqui, no caso a mesma quantidade de arcos que tem aqui, a mesma quantidade de gomos que tem aqui embaixo. Tem 23 aqui, tem 23 aqui, certinho, certo? A mesma quantidade. Você pode fazer mais ou você pode fazer menos. Não importa. O que importa é você criar essa estrutura de camada. Mas se você quiser criar igual, como eu fiz, é 23, 23 e fica legal também. Fica bonito também. Agora eu vou começar a apagar as linhas que tem aqui para eu poder gerar a volumetria. Vou apagar aqui.
como eu expliquei para você, naquele momento lá, eu falei que a parte difícil tinha sido feita, porém a parte trabalhosa iria começar. Então, isso aqui já é a parte trabalhosa, uma das coisas trabalhosas que eu preciso fazer para poder desenvolver a volumetria da abóbora. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma volumetria dessa figura aqui que eu criei, certo? O que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta Puxa-Empurre, que é uma ferramenta semelhante à ferramenta Siga-me. Só que no lugar de seguir uma determinada linha que eu selecionei, ela só vai puxar e empurrar uma determinada forma que eu queira para gerar uma volumetria. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui ó, na função empurrar, puxar, ou eu posso pressionar a tecla P para gerar ou para ativar a função puxa-empurre. Então eu vou apertar aqui na letra P do meu teclado para ter a função puxa-empurre. P. Agora eu vou subir, não precisa ter uma medida exata, mas eu vou colocar aqui 3 centímetros. Então já tenho uma. Deixa eu selecionar e abrir. O que é que eu vou fazer? Aqui eu vou usar tanto a ferramenta puxa-empurre para gerar a volumetria, como eu vou usar a função escala para aumentar ou diminuir, no caso, a escala ou a abertura dessa figura para gerar a movimentação do caule. Observe como é que eu vou fazer. Vou selecionar e vou apertar a letra S em relação à escala. Então, eu vou clicar em um dos vértices, nunca no meio, sempre no vértice, porque nessas linhas diagonais, aqui nos vértices que formam a linha diagonal, quando você implementar a função escala e puxar ou empurrar, ela vai seguir um padrão, ela não vai deformar. Se você puxar ela no meio, ela vai deformar a forma que você desenvolveu, certo? E para que você tenha mais segurança, mais certeza do que você está fazendo, eu recomendo que você aperte o teclado, a tecla Ctrl para tornar a função certinha, ó, ficar certinho. Aumentar um pouquinho, não precisa ser super na escala, super controlado. Puxo para cima novamente. Agora eu vou puxar, vou empurrar para dentro. Vou fazer novamente para cima. Agora eu vou girar, eu vou girando. Vou te mostrar. Agora tá só puxei para fora e para dentro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a fibra faça essa voltinha aqui. Só que eu não vou fazer ela 100%. Não vou fazer ela girar especificamente. Eu só vou fazer com que ela tenha um pouquinho de movimento. Então eu vou colocar ela aqui e se você observar, ela vai diminuindo, certo? Ela vai estar grossa e vai diminuindo. Então eu vou fazer com que ela diminua aqui. Vou subir novamente. Vou selecionar novamente, diminuir. Só que agora vou puxar ela para fora aqui, no eixo vermelho. Como você pode ver aqui, eu já estou fazendo ela num nível não vai ficar 100% igual a outra,
mas você já viu que ela afunilou, né? Ficou mais fina e houve a curvatura. Não é igual à original, mas é a minha versão, certo? Então tá lá. Essa daqui é a volumetria, que é a volumetria do talo da abóbora. Agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu marcar aqui a linha do centro para não perder. E vou apagar essa linha aqui que eu marquei 30 centímetros. Tá lembrado, né? Que eu marquei 30 centímetros. Aqui eu não gerei, nessa volumetria aqui de baixo, eu não gerei nenhum grupo, nenhuma componente. Já nessa daqui eu vou gerar um grupo, porque aí já fica certinho a volumetria que eu quero. Aí o que eu posso fazer é só copiar essa forma e jogar nessa volumetria aqui e copiar essa daqui, no caso, e arrastar para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e arrastar 30 centímetros para baixo. Opa, 0,3. Deixa eu ver se está certo. Ficou muito embaixo. O que eu vou fazer? Arrastar 0,01. Novamente. Deixa eu ver se eu consigo subir. Vírgula 0,1. Então, agora tá certinho, ó lá. Então, ela tem a abóbora e ela tá toda certinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou só copiar ela e arrastar lá para o outro lado a 3 metros. Que a outra não tava 1 metro? Agora tá 3. Ah, não, não deu certo. Não tá 3, tá 2 na verdade. Só 2, é um atrás. Então, agora tá certinho. Quase, quase. 0,202. Então, agora tá certo. Essa é a abóbora original com o talo. Só que o talo tá um talo grosso danado, né? Mas é assim mesmo. Eu criei ela desse jeito. É o que eu almejei para o talo da abóbora. Pode estar grosso, mas é isso mesmo. Esse é a abóbora que eu criei, certo? Essa daqui é a abóbora cheia, certo? A abóbora com talo e cheia. Só que essa daqui vai ser a abóbora que eu vou desenvolver agora, a partir de agora, para que você possa ver a abóbora no estilo para utilizar em sua decoração de Halloween. Eu vou salvar aqui para poder desenvolver a volumetria no estilo Halloween. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui na forma, eu vou subir, eu vou fazer o seguinte, para que eu possa desenvolver o rosto, né, em cima dessa superfície da abóbora, eu vou ter que usar o centro dessa abóbora aqui para eu poder desenvolver a linha, para eu poder desenvolver o rosto da abóbora. Então eu vou subir aqui o talo a 1 metro de altura. Deixa eu subir, depois eu volto a 1 metro novamente. 1 metro. Deixa eu ver se está certo. Então, tá lá a 1 metro de altura. Depois eu volto novamente a 1 metro. E agora eu vou clicar lá no centro dessa abóbora, aqui nesse centro, e vou traçar uma linha no eixo verde. Vou traçar uma linha aqui a 3 metros.
Então, aqui é uma distância boa para que eu possa desenvolver a volumetria. No caso, desenvolver o rosto da abóbora. Vou traçar aqui uma linha para lá de 30 centímetros. Daqui para cá, 30 centímetros. Depois para baixo, no eixo azul, mais 30. 60. Aí eu vou ver aqui se está certinho. Vamos ver aqui. Eu venho aqui, depois de feito a volumetria, né, a forma, eu venho aqui ó, em visualizar, ou melhor, câmera, e clico aqui, ó, projeção paralela. E aí eu vou ver se realmente essa superfície que eu criei aqui, ela está na frente dessa abóbora aqui, para eu não criar o rosto, né, da abóbora no local errado. Eu clico aqui em frontal para eu ver se está tudo certinho. Vamos lá, frontal. Então, como você pode ver aqui, ó, ela está aqui, está certa, aqui está certo, só que aqui para baixo está muito maior para baixo. Só que ainda tem muito espaço ainda para baixo. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui para baixo, eu coloco aqui mais 20 centímetros. Aí ficou muito grande. 0,10. 0,6. Só. Aí. Agora tá certo. Deixa eu novamente. Então tá lá. Agora deixa eu fazer que aqui vai ser o rosto. Tá certo. Agora eu vou marcar a linha do centro para eu poder gerar a volumetria de forma adequada. Para não ficar essa visão muito estranha da perspectiva, eu vou voltar lá em câmera, clica aqui em perspectiva e ela vai voltar à visualização tradicional. Então agora eu vou desenvolver agora o rosto da abóbora aqui e depois eu vou transferir para a volumetria. Antes, deixa eu verificar lá quanto foi mesmo, foi 3 metros. Foi 3 metros de distância. Eu vou apagar essa linha aqui. Eu já sei a distância, que é de 3 metros. E eu vou desenvolver agora o rosto aqui nessa superfície. Vou marcar o centro. E vou criar o rosto. Vou criar o olho. O olho não precisa ser especificamente igual. Quanto mais diferente um do outro, melhor. Se você olhar aqui, ó, um lado é diferente do outro. No caso, se você observar, essa abóbora aqui, ela não tem nariz, mas eu vou fazer o buraco do nariz e vou fazer a boca. Aqui assim. Deixa assim, menor. Assim, tem uma parte do rosto e aqui eu vou fazer a boca. Só que assim tá simples e eu vou colocar os dentes. E aqui também vou colocar os dentes. Observe se as linhas que você está desenvolvendo, ela está dentro se está realmente em cima da superfície, porque se ela não tiver, ela não vai ficar legal.
assim. E aqui eu vou apagar o excesso para ver se fica legal. Aqui, vou apagar essa, aqui e aqui. Muito fechadinha. Deixa eu fazer menor esses dentes. Pelo de cima das setas, aqui de baixo não. De baixo aqui eu vou fazer o seguinte. Fazer ele assim. Deixa eu ver se eu fazendo outro aqui. Que é adequado. Então, assim, vai ficar assim. Então, eu vou apagar aqui, que essas linhas aqui eu não preciso, para poder desenvolver a volumetria da boca. E essas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou rebater essa boca aqui, vai vir para cá, para que eu tenha a boca completa, e esse nariz também eu vou rebater para ficar completinho. Então, eu vou selecionar essa parte da boca e vou rebater. Para rebater, a volumetria é bastante simples, basta selecionar a função rotacionar, clicar aqui, direcionar para cima, depois clicar aqui e rotacionar. Claro que para rotacionar de forma correta você tem que apertar a tecla Ctrl e direcionar para o outro lado certinho. Do mesmo jeito que fez na boca, eu vou fazer no nariz, rotacionar para cima, clica aqui, rotacionar. Então, eu já tenho a boca, o nariz e os olhos da figura que eu estou querendo desenvolver. Aí o que é que eu vou fazer agora de forma para não gerar problema? Essa é a dica extremamente importante para que você possa desenvolver essa volumetria de forma correta. Você terá que selecionar toda essa figura aqui, né, onde está o rosto da abóbora, e você terá que criar um grupo. Dessa forma você garante que quando você for gerar a volumetria para gerar a intersecção entre o rosto, a parte, né, do rosto e a abóbora, ela fique de forma correta quando houver a penetração da peça. Caso você não faça o grupo, poderá ter problemas na confecção da peça mais para frente. Tudo bem? Observe isso. Então, eu vou criar aqui um grupo. Então, caso você não saiba, para criar um grupo, basta você selecionar a figura inteira do que você quer criar um grupo. Depois você clica com o botão direito em cima da figura selecionada e vem aqui, ó, criar grupo, e clica em cima. E está criado o grupo. É bastante simples. Depois que você tiver criado o grupo, né, da superfície ou da figura que você quer desenvolver, no caso aqui seria do rosto da abóbora, eu vou clicar 2 vezes em cima dessa figura aqui para poder habilitar a edição da figura dentro do grupo. E aí eu vou gerar a volumetria dos olhos, do nariz e de cima da superfície da abóbora. Outro detalhe também bastante importante é que você não pode criar um grupo da abóbora que você está desenvolvendo o rosto, para que você possa criar esse tipo de abóbora para decoração de Halloween.
No caso aqui, nessa abóbora aqui, se eu for aplicar essa função de criar grupo e fazer a intersecção das superfícies, elas não vão dar certo. Porque aqui é vamos dizer assim, uma figura dentro de um grupo e essa figura também está dentro de um grupo. Então, elas são iguais. E aqui, no caso, essa daqui e essa aqui, elas são diferentes. E aí vai permitir que eu faça a penetração da peça de forma ideal. Porém, depois eu vou ter que tornar essa superfície aqui uma superfície comum, como essa daqui, para poder fazer a intersecção entre elas. Então, faz a intersecção de peças iguais e dessa forma a intersecção ela fica perfeita. Porém, quando você vai criar uma junção de duas peças, uma superfície ou uma volumetria passando uma dentro da outra, o ideal é que você tenha elementos diferentes, como uma dentro do grupo e uma sem grupo, para que ocorra essa transposição das duas peças de forma correta. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, né, vou permitir que essa figura aqui, onde está o rosto, possa ser editada para eu gerar a volumetria. Então, aqui eu clico duas vezes. Então, habilitei para gerar volumetria e eu vou criar a volumetria das superfícies que eu criei. Eu vou clicar aqui, vou gerar aqui 1 metro. 3 metros. Vou fazer dessa daqui 3 metros também. Aí, como eu já apliquei 3 metros em uma delas, eu só preciso agora clicar duas vezes onde eu quero que gere novamente a aplicação. Duas vezes. E aqui duas vezes. Então, eu já tenho aqui o rosto. Repare, eu já tenho um rosto interseccionado na abóbora. Então, eu saio, cliquei no teclado. Repare, o que eu fiz para sair? Eu cliquei que estava na função puxa e empurra. Eu cliquei na tecla espaço, aí eu saí da função puxa e empurra e fui para a função seta. E eu agora clico na parte de fora, não precisa clicar aqui dentro, você clica aqui fora e eu saio da seleção. Eu posso também clicar na tecla ESC e eu vou sair da função, tá vendo? Mesma coisa. Agora eu tenho essa função, eu tenho essa volumetria aqui, fazendo a intersecção da abóbora. Como você pode ver aqui, elas não estão juntas, mas como elas são peças diferentes, eu consigo tirar essa peça sem nenhum problema. Só que para tornar essa peça ideal para que eu faça a intersecção da peça, eu tenho que tornar ela agora uma peça comum. Para isso, eu vou ter que vir aqui, ó, eu vou clicar em cima dessa volumetria aqui. Vou clicar aqui e vou aqui, ó, desassociar. E agora essa volumetria que está dentro do grupo passará a ser uma volumetria simples. Agora é uma volumetria simples. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo mesmo, tudo. Caso tenha dúvida, eu venho aqui. Eu selecionando aqui, ela já seleciona tudo. Toda a superfície está selecionada. E eu clico no botão direito do mouse em cima da figura. E eu venho aqui, ó, interseccionar faces com o modelo. Ou com o modelo. Demora um pouquinho, porque várias superfícies, uma volumetria complexa e por aí vai, demora um pouquinho. Quando terminar, haverá a delimitação do limite entre as superfícies. Sempre demora um pouquinho. Se o seu computador não tiver toda a tecnologia, não for top, vai demorar bastante. Mas não se preocupe, vai gerar o resultado que eu estou te explicando. Caso ocorra algum erro, não tem problema, é só fazer novamente. Então, agora como você pode ver aqui,
houve o resultado, né? Houve a intersecção das peças. Agora você percebe aqui que tem todas as linhas, tá vendo? Que antes não tinha, agora já tem as linhas interseccionadas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a limpeza. Então eu vou começar a apagar as linhas de excesso, que tem excesso aqui, para que eu possa gerar a volumetria com o rosto, certo? A volumetria da abóbora com o rosto. Eu vou salvar aqui, antes que dê problema, eu vou começar a apagar. Vou selecionar aqui toda a figura, apago, e aí o rosto que estava aqui, agora está aqui na abóbora. Mas ainda não está com as aberturas. Aí o que eu vou fazer? Vou começar a apagar essas linhas aqui, essas superfícies. Aqui, aqui, aqui. Eu vou primeiro apagar as superfícies, depois eu vou apagar as linhas, porque aí eu sei o que eu preciso apagar depois. Opa! Aqui a superfície. Aí eu já tenho o olho, certo? Tá vendo? Tá certinho lá o olho. Agora eu vou apagar esse. Esse. E lá dentro tem um outro. Aqui já tem um outro, tá vendo? Certinho. Tem alguma coisa a mais? Não. O olho tá certinho. Agora eu vou para o nariz. Tá vendo? Tem alguma linha a mais? Apagou alguma coisa errada? Não. Agora eu vou para a boca. Sempre observe o que está em excesso para não apagar demais. Sempre observe se tá tudo certinho para caso esteja algo errado, você consiga voltar e dessa forma possa corrigir. Certo. Essa literalmente é a parte demorada, porque aqui, né, é demorada e trabalhosa, porque tem que fazer a limpeza também interna, porque a parte externa já está correta, tá vendo? Já tem a boca. Ah, Rafael, por que você não deixa assim? Porque não fica legal, porque tem que ter abóbora lá dentro, tem que estar redondinho lá dentro, toda a estrutura da abóbora, e assim não parece que está bem feita, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta de corte, como eu fiz lá da outra vez. Eu vou selecionar aqui, ó. Tá? Aí eu puxo para cima. Aí, ó. Puxei para cima. Depois eu venho aqui, ó. Tiro a parte de corte. E agora eu posso apagar as linhas de dentro. E aí eu consigo gerar a volumetria de forma correta. Vou começar a apagar. Aqui. É um processinho chato, mas faz parte. Todo trabalho relacionado à arquitetura, ele é trabalhoso. Ele não é difícil, ele é trabalhoso. Quem não gosta de ter trabalho, é ideal que não faça arquitetura, porque a arquitetura, trabalho é o que não falta, né? Você vai desenvolver uma volumetria dessa, o cara acha que vai levar, vamos dizer, 10 minutos para fazer a volumetria inteira, passa 1 hora, 2 horas para fazer. Quando o cara não tem prática, né? Quando o cara não tem prática, há uma demora.
Quando o cara tem prática, demora menos, mas sempre demora. Então, se você quer fazer algo que não precise ou não demande tanto trabalho, rapaz, eu vou te dizer que a arquitetura não é para você especificamente, nem desenvolver essas coisas. Porque, independente de qualquer coisa, você vai ter um trabalhão. Às vezes eu faço, às vezes eu deixo de fazer algumas coisas porque ele não é que é demorado, é porque muitas das vezes vocês não querem ver ou não têm interesse. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Se eu não gostasse de fazer, eu não nem me inventava de fazer. Essas coisas de estudo da forma é uma forma de praticar meu processo criativo e me manter ativo com a minha atividade como arquiteto. Porque isso aqui pode parecer que não tem nenhuma relação com a arquitetura, porque, o Rafael, opa, errei. O Rafael está desenvolvendo uma abóbora, o cara formou em arquitetura, tem nada a ver com, com arquitetura. Sim, tem. Sabe por quê que tem? Porque o cara que tem capacidade de desenvolver uma volumetria dessa, que é uma volumetria complexa, quando ele for desenvolver uma volumetria de uma forma orgânica na arquitetura, em um determinado projeto, ele vai conseguir desenvolver tranquilamente, entendeu? Claro, tranquilamente. Mas com certeza ele não vai ter tanto trabalho quanto desenvolver um projeto com forma orgânica que ele nunca teve prática alguma, certo? Então aqui, depois que fizer a limpeza da forma inteira, vai ficar a volumetria perfeita. Tem uma falhinha aqui, eu vou até olhar o que é aquilo lá. Peraí. Deixa eu ver o que é aquilo lá. Eu sou muito perfeccionista. Qualquer falhinha, qualquer coisinha, eu quero corrigir. Eu quero corrigir porque faz parte da volumetria e eu não quero que ela tenha falhas, entendeu? Quanto menos falha a minha volumetria tiver, melhor. Quanto menos falha a minha forma tiver, melhor. Tem uma falhinha, mas ali a falhinha muito boba foi alguma falhinha quando gerou a superfície, né? Aqui falta essa. Sempre vai haver uma falhinha ou outra, mas são falhas do software, não é falha especificamente do processo criativo, né? Pode até ser uma falha minha, mas é imperceptível, né? São falhinhas que são imperceptíveis. Falhas que são vistas só para quem realmente conhece ou viu o processo criativo da volumetria inteira. Então, como você pode ver aqui, já tem a volumetria aqui interna está limpa. Vou ver se ela está toda correta. Ó, fechada. Vou ver lá de fora. Está tudo certo. Ó. Está tudo fechadinho. Que às vezes você apaga uma linha e abre essa superfície e aí a superfície não vai ficar muito legal. Então, como você pode ver aqui, ó, ela está toda fechada. Se ficou alguma coisa aberta, eu não estou conseguindo ver
Perdão se ficou, ó, tudo fechado, tá vendo? Tudo fechado. Aí agora eu vou voltar lá para a seção do corte, vou clicar aqui, ó, exibir plano de seção, vai voltar aqui a seleção onde está o plano de corte, vou selecionar, vou apertar o delete e vai voltar a abóbora, né, inteira, a abóbora inteira. Vou agora selecionar toda a figura da volumetria da abóbora. Vou criar agora um grupo, porque agora a abóbora está correta, está certinha. E vou voltar com o talo da abóbora a 1 metro, né? Lembra que foi 1 metro? Vou colocar aqui 1 metro. Ele volta para o lugar que ela pertence. Então, aqui está a abóbora pronta. Só que aí ela ainda não está pintada. Nem essa está pintada, nem essa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar. Eu vou vir aqui na barrinha de tinta, de materiais, na verdade, e vou selecionar essa cor aqui. Vou pintar essa e vou pintar essa. As duas. E o talo, eu vou pintar de... deixa eu ver aqui. Essa cor aqui, ó. Um verde meio amarelado. Aqui e aqui. Então tá aí. A abóbora comum e a abóbora com estilo Halloween, para que você possa usar em seus projetos de decoração. Essa escala aqui, ela está em escala maior do que uma abóbora comum, está um pouquinho maior, as duas estão um pouquinho maior, mas não tem problema, é só quando você for usar ela nos seus projetos, basta escalonar, diminuir ela ou aumentar, não importa, o tamanho que você quiser, você coloca, aumenta, diminui e está pronto a volumetria para que você possa usar em seu projeto, certo? Então, pessoal, ao longo do vídeo, como você pode ver, eu te mostrei como é possível desenvolver uma abóbora de Halloween. Caso você tenha gostado do processo criativo, gostaria que você curtisse o vídeo, compartilhasse e, é claro, inscrevesse no canal. E não se esqueça, se você tiver alguma opinião sobre o processo criativo e caso tenha interesse em algum outro tema, esteja relacionado ao Halloween ou outros temas que eu possa desenvolver a volumetria, é só dizer nos comentários, tá bom? Até a próxima!